quando eu vi ela estava aquela senhorinha toda bonitinha. Toda bonitinha me esperando, assim. E demorou um pouco porque o saguão, a porta do avião estava presa para... Não conseguiam tirar as malas e eu estava ali já há um tempão. E quando eu saí, ela estava com aquele sorriso nos olhos. Sabe, porque muitas vezes o nosso sorriso, ele não é na boca. O nosso sorriso são nos olhos. Tem pessoas que te olham nos olhos, que você vê nelas uma alegria. Porque a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é bom. Os nossos olhos são as janelas da alma. Janela é o quê? Janela entra coisas pela janela. Por isso que a gente precisa vigiar com o que a gente anda olhando. Por isso que hoje, às vezes você vê uma imagem na tela do seu celular e uma tela na tela do seu computador ou num comercial e aquela imagem fica gravada na sua mente. E depois você começa a cobiçar coisas, você começa a querer coisas que você nem queria, porque você começou com a cobiça dos olhos. Mas voltando à pastora Robin, quando eu saí e encontrei a senhora ali, e aí eu senti uma alegria no meu coração, porque eu e o Rodolfo, a gente sai da nossa casa todo final de semana quase para ministrar para o corpo de Cristo, amém? Porque a gente serve a igreja de Cristo. A gente não fecha exclusividade com ninguém, porque a gente crê que a igreja é uma só, a igreja de Cristo Jesus, amém? E a gente transita por muitos lugares e a gente ora para Deus fazer a nossa agenda, pastor. Porque tem tantos convites, são tantos lugares. E a oração minha e do Rodolfo é assim: Senhor, nos apresenta para os teus amigos. E quando eu te vi hoje, pastora, foi o que eu senti no Espírito. Que vocês são um dos amigos de Deus. Obrigado. Porque a gente vê de tudo por aí, né? E o meu pastor é o Luiz Hermínio. A gente congrega na igreja dele em Itajaí. E ele fala umas coisas assim meio radicais, sabe? Mas que eu assino tudo embaixo e várias frases dele eu copio. E uma das coisas que ele falou esses dias no culto foi que muitas vezes a igreja evangélica tem envergonhado a igreja de Cristo. Ficou um silêncio, né? A igreja evangélica muitas vezes tem envergonhado a igreja de Cristo, sabe por quê? Porque a gente diz que ama Jesus, a gente diz que serve Deus, a gente diz que Deus é o nosso Pai, mas muitas vezes a gente, e isso eu me incluo, a gente não demonstra isso com a nossa vida. Porque quando nasce uma criança e as pessoas vão fazer a visita no hospital e vê o bebê que nasceu, a gente fica assim: nossa, que bonitinho, tem os olhos do pai. Mas a boca é da mãe. Mas o nariz é do avô. Quando a gente olha para uma criança, quando a gente olha para o filho da pessoa, a gente procura características dos pais nos filhos. É ou não é? Mesmo que o bebê nem pareça nada, ele acabou de nascer e você fala só porque não tem assunto. É ou não é? Quem já fez isso? Que bonitinho, parece com você. Tipo, não parece com nada. Mas você fala porque, né? Quem nunca? Só eu. Ok, vocês não querem admitir, tudo bem. Mas a gente que se diz filho de Deus, somos filhos de Deus, amém? As pessoas, elas olham para nós e procuram características do nosso pai em nós. E sabe, muitas vezes a gente quer muito acreditar que a gente é filho de Deus, mas a gente não tem nenhuma semelhança com Jesus. Porque é fácil ser legal aqui, mas Jesus não nos chamou só para aqui. Aqui é onde a gente aprende como ser lá fora. Aqui a gente se reúne para ser lixado. Aqui a gente se reúne para aprender a como ser lá fora. A manifestar a luz do Senhor em nós lá fora. Porque Ele diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. E um pouco de luz, olha só, por exemplo, vocês todos aí, as luzes não estão acesas. Só estão acesas as luzes daqui. Um pouco de luz ilumina tudo, vocês nem precisam de luz aí. Um pouco de sal salga uma panela inteira. Não precisa de muito sal para fazer a diferença. É ou não é?
um punhado de sal, uma pitada de sal, vamos dizer assim. Salga uma panela toda. Um pouco de luz ilumina todo. E o que Deus fala? Quando a gente é luz e sal, Ele quer nos expor. Uma luz, uma lâmpada, Jesus disse, uma lâmpada, você não pega uma lâmpada e esconde ela embaixo da mesa. Alguém já viu luz embaixo da mesa? Não, a gente põe em cima para que ela ilumine todo mundo. Só que quando a gente é uma luz meia boca, Deus não pode nos expor. Ele não pode nos colocar num lugar de referência. Porque Ele quer que a gente seja luz para as pessoas. E muitas vezes, tipo assim, eu recebo muita mensagem, eu respondo sempre mensagem no Instagram e por e-mail, enfim. Eu não sou muito do Facebook, mas quando dá eu respondo. E tem muitas perguntas que é assim, como eu faço para descobrir o meu chamado? Como eu faço para descobrir o meu ministério? E parece que hoje todo mundo quer ter um ministério e todo mundo quer ter um chamado, e a gente às vezes tem uma imagem errada. Acha que ter um ministério é ter um microfone na mão. Acha que ter um ministério é ser do louvor. Acha que ter um ministério é quando você é da intercessão ou cuida das crianças. Não, isso também é um ministério. Mas enquanto você não faz nada dentro do corpo de Cristo, você pode ser corpo de Cristo lá fora. Corpo de Cristo lá fora. Como? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu ministério? Começa sendo luz. Começa sendo sal. Começa amando. Porque se você for uma pessoa alegre, isso evangeliza e glorifica a Deus. Se você é uma pessoa educada, isso evangeliza e glorifica a Deus. Se você é um colega de trabalho legal, onde as pessoas têm prazer em sentar do seu lado, isso também glorifica a Deus. Às vezes a gente não tem que só chamar as pessoas e isentar e terceirizar a nossa responsabilidade. Eu vou gesticular com você. E terceirizar a nossa responsabilidade para dizer assim, vai lá na igreja. Vai lá na igreja. Vai lá na igreja. Jesus fala, não, tu é a igreja. Fala, eu sou a igreja. E eu preciso manifestar a luz de Jesus. Esse é o nosso chamado. Porque se a gente não for fiel no pouco, como que Deus vai nos colocar no muito? A gente quer ter um chamado, a gente quer ser evangelista, quer ser missionário. A gente fala, Senhor, me manda para as nações. Mas Deus manda você dar um abraço no irmão que está do seu lado e você fala, não, eu tenho medo do que vão pensar. Aquele que ama a sua vida mais do que a mim não está pronto ainda, Jesus falou. E muitas vezes a gente não obedece uma simples instrução que o Espírito Santo nos dá, porque a gente está mais preocupado com a nossa reputação. Uma vez, eu sempre me lembro disso, uma vez eu estava num culto, um culto grande assim, uma conferência grande como vocês estão aqui, e eu não tinha ministério nenhum. E era frio, estava frio. E eu estava usando uma bota de frio, ok? Estava chovendo e estava bem frio lá fora. E na hora da oferta, o Espírito Santo falou para mim assim, tira a sua bota e coloca no altar. E eu falei, primeira coisa que eu pensei, mas a bota está velha. Oferta velha. Né? Que a gente às vezes tem aquela ideia que você tem que, eu só posso dar o meu melhor para Deus. Mas naquele momento, aquela bota era muito boa, porque ela tinha pelinho dentro. E estava frio. E estava velha, então duas coisas que eu pensei. Primeiro, ninguém está colocando sapato no altar, todo mundo está levando grana. Vou ser a única doida que vou levar um sapato ali, sujo ainda. Não, né? O que vão pensar? Segunda coisa que eu pensei. Tá frio, tá chovendo, como eu vou chegar até o carro descalça? Então eu pensei primeiro no que os outros iam pensar de mim, depois eu pensei em mim. A última coisa que eu considerei é, será que eu devo obedecer? Porque era uma coisa doida, Deus nunca me pediu aquilo, não era que nem hoje que você vai lá no Descende, todo mundo posta foto com o pé para cima lá. Vamos às nações. Não, eu não tinha visto isso não. Agora eu tenho que botar o sapato. Acrobacia, eu faço pilates para isso. Para encenar na hora da palavra. Enfim, não era moda, eu nunca tinha visto ninguém ofertar sapato, ok? Então você pode dizer, tá, mas eu já vi um monte de gente fazer isso, agora é moda. Todo mundo tira o sapato, levanta, vamos. Aí Deus fala assim, vai lá no teu vizinho. Eu não. Meu vizinho, mó treta, eu não vou, não.
E às vezes não é nada. Sabe que às vezes eu estou dentro de um voo e eu estou com um pirulito. Porque eu amo pirulito, bala, sempre na bolsa tem. E aí às vezes eu estou num voo e o Espírito Santo fala para mim assim, dá um pirulito para aquela pessoa ou para aquela, sei lá. Aí eu falo, Espírito Santo, não é todo mundo que gosta de pirulito. Principalmente adultos. Se fosse para criança é fácil dar. Mas nem sempre o Espírito Santo manda eu dar para uma criança. Ele fala para eu oferecer uma bala, um chiclete para alguém. E sabe o quê? Sabe o que eu descobri? Eu descobri que, na verdade, o pirulito, a bala ou os chicletes é só uma desculpa para eu ter um contato visual e dar um sorriso para aquela pessoa. Só que eu aprendi do jeito horrível quando eu não dei aquela bota. Tipo, você deu a bota? Não, né? Nem eu. Porque eu pensei em mim e no que os outros iam pensar. Só que quem disse que eu fiquei bem quando eu não dei a bota? E eu tenho vários exemplos de coisas que eu não dei, ok? Então hoje eu sou uma pessoa que, se o Espírito Santo me manda fazer alguma coisa ou dar alguma coisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho, se Deus deu o Filho, o que me custa dar uma coisa que é minha por um tempo? Quem ama, dá. Porque aquele que diz que está em Deus e odeia seu irmão, até hoje está em trevas. Então, às vezes, é aquilo que eu falei. Às vezes as pessoas estão olhando para nós e procurando características do Pai nos filhos. E se Deus deu o Filho, Deus deu uma bota velha? Deus deu um pirulito para nós? Não, Deus deu o Filho. O Filho. Então nós que dizemos que somos filhos de Deus, a gente primeiro precisa aprender a ter um coração liberal. E isso que é a oferta, na verdade. É você aprender a dar. Porque se você consegue dar dinheiro, você dá qualquer coisa para Deus. E muitas vezes eu hesitei. E aquela vez da bota foi uma delas. Porque eu voltei para casa e fiquei muito mal. Porque eu não consegui mais usar a bota. Eu não consegui usar a bota. Aí um dia eu estava, assim, uns 2, 3 dias depois, continuou frio. E eu estava voltando do restaurante e eu vi uma senhorinha daquelas que anda com um carrinho na rua, que cata latinha e papel, sabe? Enfim, e aí ela estava com um chinelo. Ela estava de chinelo, ela estava com uma Havaianas e com o pé roxo, assim, de frio, sabe? Todo descascado. Aí eu falei, tia, se eu pedir para a senhora esperar aqui 5 minutinhos, a senhora me espera que eu vou lá em cima pegar um negócio para a senhora? E ela, tá bom, espere, minha filha, mas vai rápido que eu tenho que ir não sei aonde. Ela ainda me botou uma pressão. E aí eu desci, levei a bota e ainda peguei umas peças de roupa, uma comida, para compensar que eu não dei naquele dia, né? Porque a gente fica culpado, tipo assim, eu vou dar além, né? Para ver se conserto, tá bom, Deus? Tipo, vou dar mais um pouquinho para ver se o Senhor, né, limpa a minha barra aí. Tipo. E aí eu desci e dei para ela. E aquilo foi um marco na minha vida. Uma vez Deus me pediu para eu dar um perfume. Era um perfume, eu recém tinha voltado de viagem. Eu estava com um frasco de perfume. Deus me mandou dar. E eu não dei também. Eu falei, poxa, Senhor, eu estou tanto tempo sem comprar perfume. Agora que eu consigo comprar um perfume novo, o Senhor manda eu dar. Não dei. Para quê? Nunca mais encontrei a missionária. Tive que dar um perfume para outra pessoa. Então, são coisas na minha vida que eu aprendi. Por que Deus me treinou assim? Você pode parecer, que nada a ver essa história. O Espírito Santo me mostrou que se eu não for fiel nas pequenas coisas, como que Ele vai me confiar as grandes? Se eu não for fiel em pegar e dar uma coisa que Deus está me pedindo para aquela pessoa, mesmo que vão pensar que eu sou doida, mesmo que vão dizer, essa menina deu um pirulito pro cara ali, nada a ver, aquela deu a bota velha, mas sabe o que? Eu estou agradando o meu Deus. Então, se hoje eu estou com o microfone na mão, eu já pedalei bastante até chegar aqui. Por isso que hoje eu não me preocupo com o que vão pensar. Porque falam, você é dura. É? Vai ler o que Jesus escreveu. Vai ver o que Jesus pregou para ver se ele era só lisinho. Não, ele era tão duro que os religiosos mataram ele, né? Mas é que a gente quer que seja um culto a meu favor e a meu respeito. Né? Muitas pessoas, às vezes, elas estão sentadas
esperando que o culto seja bom. Aí para ela, o que é o culto bom? O culto bom é se cantar a música que ela queria, ou se o pregador tal for pregar, ou se eu chorar, ou se eu falar em línguas, ou se eu sentir o Espírito Santo, aí foi um culto bom. E só que o que acontece? O que difere você estar sentado aqui na igreja, coxa com o teu irmão aí do teu lado, dá uma olhada para ele, tipo, oi, tudo bem? Isso é o que faz a diferença de você estar em casa sentado assistindo o culto no YouTube. Porque aqui é igual à igreja de Atos. Todos vão comer a mesma coisa e todos têm tudo em comum. Não dá para você trocar de canal e trocar a palavra porque você não está gostando. Porque no YouTube você fica lá igual um menu. Ah, essa eu não quero, essa não, esse aqui eu não vou com a cara. Ah, não, essa aqui eu quero uma palavra de chorar agora. Aí você vai lá, clica na palavra de chorar. Aí agora eu quero um louvor de rir, eu quero um louvor de me alegrar. Aí você pula, clica lá naquele que pula, vai malhar com as músicas. Aí depois você quer, mas sabe o quê? Muitas vezes o que o Espírito Santo quer falar com a gente nem sempre é o que a gente quer ouvir. Mas é isso que nos transforma. Jesus falou assim, eu não vim, vocês pensam que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. A espada. Jesus nos chamou para guerrear. A gente chama ele de Senhor dos Exércitos, o leão de Judá. E se ele é o leão de Judá, o que a gente é? A gente é gatinho ou a gente é leão? Se ele é leão, a gente é leão também. O que você está fazendo andando com um gatinho? Leão anda com leão. Leão caça com leão. Tem treta? Tem treta. Os leões brigam. Mas sabe o que? Estão tudo junto. A gente é afiado aqui. Essa é a diferença. Em você estar no corpo, a gente precisa congregar. A gente precisa estar junto. E a gente precisa aprender. E hoje o Rodolfo vai pregar, ele vai tocar de novo depois, ele vai pregar depois, e essa é a minha parte. E Deus me trouxe aqui para te incentivar a pedir mais coragem e ousadia para Deus. Porque não é mais um culto que você precisa, não é mais uma palavra que você precisa, não é mais uma oração com uma mão na cabeça que você precisa. Você precisa dar uma resposta para tudo que você tem ouvido. E começar a ter atitude e parar de terceirizar as coisas. Porque tem coisas que só você vai fazer por você. Só que a gente vive terceirizando. Ah, Deus, se for da tua vontade, o Senhor faz. Se for da permissão de Deus, vai acontecer. Se não aconteceu, é porque Deus não queria. E a gente se isenta de toda a responsabilidade. Como eu disse, às vezes a gente não manifesta o reino lá fora e a gente terceiriza e diz, não, vai na igreja. E às vezes você é o único contato que a pessoa vai ter com a igreja. Porque tem gente que não vem aqui. Mas Jesus te enviou lá, como um agente secreto dele, para manifestar o reino no teu campo missionário. Qual que é o teu campo missionário? É a tua escola? É o teu trabalho? É a padaria que você frequenta? É o supermercado que você vai? Agora hoje, a gente vive preso nisso aqui, e acha que isso aqui são os teus amigos. Aí a gente fica movido aos elogios, posta coisas para ter curtidas, posta coisas para se sentir amado. Uma coisa não substitui outra, querido. Sabe que no Japão eles inventaram Ai, será como é que chama isso? É um negócio que você põe via Bluetooth. Ele é um X assim, é um X que você põe por baixo da roupa, um X no peito. E ele fica conectado via Bluetooth ao seu telefone. E toda vez que uma foto sua tem uma curtida, ele te dá uma pressão como sensação de um abraço. Então as pessoas estão lá, agente secreto, está lá por dentro, e cada vez que o seu aplicativo tem uma curtida, ele vem e te dá um abraço. Secreto. E uma microfonada, desculpa. Um abraço virtual nunca vai substituir
um abraço, cara a cara, com teu irmão. E o que a gente precisa aprender é abraçar sim, é falar eu te amo, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, tipo assim, às vezes a gente faz tantas coisas para Deus, sabe? A gente faz tantas coisas e a gente acha que o evangelho é a respeito de fazer. Aí, ou também tem gente que acha que o evangelho é a respeito de não fazer. Ah, porque eu sou cristão, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, eu não saio na balada, eu não pego ninguém. Só que o evangelho não é a respeito do que você não faz, é a respeito de quem você é. Porque você não pode não conseguir cumprir um monte de regra, mas o teu coração precisa ser um coração que ama a Deus e ama o próximo. Porque se fosse só cumprir regra, era até fácil. Sabia que entre Malaquias e o Novo Testamento, Malaquias é o último livro da Bíblia, entre Malaquias e o Novo Testamento, teve um silêncio profético de 400 anos, Deus não falou. Deus não falou, não manifestou, não apareceu anjo, não tinha profeta, não tinha ninguém. Fala comigo, 400 anos, sem Deus falar nada. Até que a primeira manifestação de Deus foi através de um anjo que foi até a casa de Zacarias, que era pai de João Batista, que ia preparar o caminho do Senhor. Depois o segundo anjo foi o anjo que apareceu a Maria e falou: você vai ficar grávida do Espírito Santo e vai nascer de você um filho que vai chamar Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Quem é Deus conosco? Quem Jesus deixou? Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador, e Ele vai estar com vocês todos os dias e vai ensinar todas as coisas. É alguns dias? É um dia só quando eu vou na igreja? Não, é todos os dias. Sabia que o plano original de Deus é Deus ter com um homem todos os dias? No Éden, quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que Deus ia todos os dias ter com um homem no final da tarde. Ter o que com o homem? Conversa, intimidade, calor humano, olho no olho. Todos os dias. E claro, Adão quando caiu, a gente sabe, caiu e se perdeu, aí Deus precisava usar profetas, precisava usar manifestação de anjo, usava Moisés, ele falava com Moisés, ele falava com Isaías, ele falava com Ezequiel, e aquelas pessoas eram as pessoas usadas para falar com o povo. Só que Jesus veio, o plano de Deus na verdade foi restabelecer o Éden, onde Deus tinha com o homem todos os dias. Alguém está entendendo? Jesus não veio e morreu só para te salvar, para você não ir para o inferno. Ele veio para deixar para você o Espírito Santo, para você ter comunhão com Deus todos os dias, como Adão tinha. Por isso que quando Jesus morreu, teve um terremoto e o véu rasgou. E o véu, o véu não foi costurado de volta. Está rasgado, você que precisa ter acesso. E a Bíblia diz que o relacionamento de Jesus e a igreja é como o marido e a esposa. Relacionamento. Eu e o Rodolfo somos casados há 18 anos, ok? Imagina se eu pego e falo com ele só 5 minutos por dia. Não, vamos ser melhorzinho. Vamos falar 10 minutos por dia. Aí nesses 10 minutos eu converso tudo que é do meu interesse. O que eu preciso, o que eu quero que ele faça para mim, o que está faltando em casa, o que nós vamos fazer. Ou então, eu pego 5 minutos do meu dia e falo assim: Rodolfo, amor, muito obrigado por você ser um marido querido. Muito obrigado porque você é amoroso. Muito obrigado por você ter casado comigo. Muito obrigado porque você ama Jesus. Em nome de Jesus, amém. Beijo, até amanhã. Isso é um relacionamento? Porque tem gente que das duas uma, ou só pede ou só agradece. E acho que isso é orar. Imagina se Deus fosse ter com Adão todos os dias e Adão falasse assim: Deus, obrigado que você me deu um jardim, obrigado, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Deus, eu já disse obrigado. Obrigado. Com certeza não era isso que Adão tinha com o homem, né? É relacionamento. Deus quer ter um relacionamento e a gente fica terceirizando, pedindo para o pastor falar com Deus, para o seu líder falar com Deus, para alguém orar por você. E você que orar que é bom nada. Ah, como é que eu ouço a voz de Deus? Começa a treinar.
Pede para o Espírito Santo falar com você, porque Jesus disse que Ele daria o Espírito Santo e o Espírito Santo ensinaria para nós todas as coisas. Todas as coisas. E esse versículo é um versículo que eu vou pregar. Toda vez que eu pregar, eu vou mencionar esse versículo, porque é para isso que Jesus veio, para fazer a conexão entre nós e o Pai, através de quem? Do Espírito Santo, que está onde? Aonde está o Espírito Santo? Dentro de você. E como é que ele fala? Através de um anjo aparecendo? Não, ele fala dentro de você. É aquilo que eu falei. Quem é que falou para mim, para eu dar aquela bota velha? Foi a minha imaginação? Porque às vezes a gente pensa que Deus fala, a gente acha que é a nossa imaginação. O Espírito Santo está falando com você e você acha, não, deve ser da minha cabeça. Alguém já pensou? Eu penso direto ainda, tipo, deve ser da minha cabeça. Aí sabe o que ele fala para mim? Não, você não tem a imaginação tão fértil. Porque geralmente o que o Espírito Santo pede para você, às vezes não é o que você quer fazer. Então você não ia querer se sabotar. É o Espírito Santo mesmo. Quer uma prova real? É aquela coisa. Na hora da oferta tem a nota de 5, a nota de 10, de 20 e de 50. Aí é óbvio que a gente quer dar a nota pequenininha, né? Né? A carne quer dar a pequenininha. Aí às vezes o Espírito Santo fala para você dar a nota maior. Aí você fala, não, deve ser da minha cabeça. Não, querido, a sua cabeça quer dar de 10 ou de 5. Só que se você não consegue ser fiel com as pequenas coisas, como é que Deus vai te confiar? Primeiro, que olha quanta gente tem aqui. Imagina se a gente fosse dar oportunidade para todo mundo ter 5 minutos com o microfone para falar alguma coisa de Deus. Ministério não é microfone, ministério é você ser Jesus onde quer que você vá. É para isso que Ele nos chamou. Você não sabe, mas eu não sei muita coisa de Bíblia. Não interessa, seja uma pessoa legal. Sabe, seja uma pessoa amorosa, porque está faltando hoje em dia. Porque as pessoas só sabem dar elogio aqui. Ai, linda, gata, perfeita, sem defeitos. O que é que isso quer dizer, eu não sei. Porque o defeito tem vários. Mas é assim, tipo, né? Às vezes as pessoas, elas são tão boas de dar elogio virtual, mas quando chega frente a frente na pessoa, ela não consegue, ela fica... morde a língua, mas não fala que tá bonita. É, não é? A gente elogia aqui, mas na vida real, né? Porque muitas vezes a gente tem medo do que os outros vão pensar. Só que Jesus falou que Ele não nos deu o espírito de medo. Ele nos deu o espírito de coragem e ousadia. Deus nos chamou para ser ousado. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. E os violentos, os esforçados se apoderam dele. Ou seja, tem porta que não vai abrir, você vai ter que chutar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso significa uma igreja que está atacando o inferno. Não vai prevalecer, eu vou empurrar. E se não abrir, eu chuto. Ou empaca. Deixa eu voltar aqui por causa da filmagem, para não acabar com o esquema dos irmãos. Cadê o Rodolfo? Era para ele estar fazendo live. Eu, quando quero dar uma ativada no negócio dele, eu roubo o celular e posto umas coisas, faço live. Aí todo mundo acha que é o Rodolfo. Não, irmãos, tem movimento aqui só quando a mulher pega. Mas o quê? Agora eu vou entrar na palavra, amém? Para aquelas pessoas que falam, nossa, mas ela nem abriu a Bíblia. Tipo, cita o versículo do começo ao fim, a pessoa fala, mas ela não abriu a Bíblia. Não, querido, quem não abre a Bíblia muitas vezes é você, que está marcada no domingo passado, na mesma página que o pastor pregou. Né? Você acha que eu não sei?
Tá, vamos abrir então. Vamos tirar o mofo. Marcos 4. Sabe por que eu falo isso? Porque várias vezes já aconteceu comigo, da minha Bíblia ter ficado a semana inteira fechada, aí eu vou no culto bem com cara de crente, aleluia. Ministrava louvor ainda, aleluia. Aí abri a Bíblia tipo, ups, palavra de domingo, né? Quer dizer que então... Passou a semana inteira fechada. Aí depois a gente quer que Deus fale com a gente. Não, ora por mim, porque eu não ouço Deus. Você está fazendo o que também para Ele falar contigo? Porque Ele está aí. Mesmo que você não sinta. Porque as pessoas, elas falam, ai, porque eu não senti. Se eu esperar sentir as coisas para fazer, eu estou lascada. Porque a gente tem que fazer por fé. Tipo, eu não preciso sentir algo. Porque senão eu vou me mover de acordo com as minhas emoções. Mas a Bíblia diz que eu tenho que viver pela fé. E a fé é o quê? É a certeza das coisas. Não é a dúvida sobre as coisas. Ai, mas será que é de Deus ou não é de Deus? E as pessoas ficam perguntando, ai, porque tatuagem é de Deus ou não é de Deus? Eu falo, olha, Deus não tem tatuagem, quem tem é pessoas, né? Mas vai orar, vai saber o que você vai fazer. As pessoas querem que alguém diga. Não, eu prefiro que me deem uma regra. E sabe o que aconteceu? Só para concluir uma janela que eu deixei aberta sobre os 400 anos de silêncio que Deus não falava. Sabe o que aconteceu? Sabia que 400 lá em Malaquias, quando Deus ficou 400 anos em silêncio, sabe o que eles inventaram? Eles inventaram várias seitas das religiões. Eles inventaram, não existia fariseu, começou a existir, não existia saduceu, começou a existir, não, tinha um monte de seita dessas dentro do judaísmo que não existia. E antes, em Malaquias, diz que tinha 80 e tantas regras, 80 e tantas leis. Vamos supor assim, ó, não sei o número certo, tá? Antes que você fale que a minha teologia é ruim, eu já vou avisar que é ruim mesmo. Então, assim, ó, eu não sei quantas regras tinha, mas era a regra é assim. Antes do silêncio profético, tinha X número de regras. 400 anos depois, quando aparece em Mateus, tinha 4x número de regras. Porque na falta de Deus falar, o povo inventa regra. Não pode isso, não pode aquilo. Por que não pode? Ah, não pode, que nem muito tempo não podia assistir televisão, quem era crente, né? Tinha que assistir em televisão só escondido. Que tinha vários que tinha televisão dentro do armário. Aí não podia ter televisão. Mas por quê? Porque era mais fácil proibir ver televisão do que explicar que nem tudo convém. É aquela coisa, proibir de usar a internet? Claro que não, mas cuidado com os sites que você clica. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele não quer robô que é obrigado a obedecer, que senão vai para o inferno. Deus quer que a gente ofereça tipo de bom grado, amém? Então lembra que eu falei no começo que os olhos são as janelas da alma. Cuidado com quem você está seguindo. Porque se isso está te gerando inveja, insatisfação, cobiça, dá um unfollow. Para de seguir. É libertador. Quer ver outra coisa que é libertador? É silenciar. Porque aí eu não posso parar de seguir, senão a pessoa vai ficar de mal comigo. Afinal de contas, o que vão pensar? Aí você não pode parar de seguir a pessoa, porque vão descobrir, porque tem um aplicativo que você baixa, que aí você sabe quem é que parou de te seguir, aí você fica inimigo da pessoa. Parou de me seguir, não é mais meu amigo. Mas tem uma coisa ali, naquele 3 pontinhos ali do lado, você clica ali e aparece, silenciar. Aí depois aí aparece o negócio, silenciar, feed e stories. Aí você clica e aí tem um barulho assim, liberta. Para de olhar a coisa que você não está te edificando. Eu te desafio hoje você sair daqui e dar uma olhada em quem você está seguindo e dar uns unfollow aí, vai te fazer bem. Amém? Marcos 4:35 é aquela passagem onde Jesus acalma a tempestade. Amém? A cena era essa. Jesus estava pregando do barco. Vamos supor que aqui tinha multidão, aqui tinha água e aqui estava o barco, ok? Jesus estava pregando do barco, porque as pessoas ficavam tentando pegar nele.
E aí chegou o fim da tarde, Jesus falou, vamos passar para o outro lado. Era para ir para o outro lado do mar da Galileia. Ele estava indo para uma cidade que chamava Gadara, que era onde tinha aquele endemoniado gadareno, que quando ele chegou lá, o cara ficou endemoniado, Jesus expulsou, foi para os porcos se jogaram e se mataram. Alguém lembra dessa história? Amém. Enfim, Jesus estava indo para salvar aquele cara. Mas na verdade aquele cara, Jesus estava indo para salvar uma cidade. Porque depois que Jesus saiu de lá, aquele que foi endemoniado, o gadareno, ele saiu pregando o evangelho para 10 cidades. Muitas pessoas, Jesus falou, vem e me segue. Vem tu e me segue. Aí Jesus, teve um que falou assim, Jesus, deixa eu ir lá enterrar meu pai e depois eu te sigo. Jesus falou, não, deixa os mortos enterrar os mortos, vem tu e me segue. Aí aquele que ficou liberto, tinha sido endemoniado, ele falou, Jesus, posso te seguir? E Jesus falou, não. Aí você fala, ué, mas a regra não era, vem tudo, larga tudo e me segue? Para uns sim, para outros não. Qual que é a medida que Deus está pedindo para você? Porque o que Jesus falou para aquele gadareno era assim, não, você não vai comigo, você vai para a tua casa e para os teus e vai contar quão grandes coisas fez Jesus por ti. E aquele homem saiu e foi pregando em todas as cidades. Ele pregou em Decápolis. Decápolis significa 10 aldeias. Então tem pessoas que Deus dá uma direção. Você é único. Não fica cobrando dos outros o que Deus lhe pediu para você fazer. É igual eu, tipo assim, por exemplo, vai fazer um jejum. Aí fazer jejum de Coca-Cola e doce. Tipo, eu não tomo Coca-Cola. Não gosto muito de sobremesa. Então, para mim, isso não seria um esforço. Mas tem pessoas que, tipo, tira o café, meu Deus, ela tem 3 dias de enxaqueca. Cada um tem a sua medida. Mas Deus nos chamou único. E como é que você vai descobrir isso? Através do Espírito Santo. Então, aquele cara, eles estavam indo. Agora, quem entende que ganhar 10 cidades para Jesus tem uma luta espiritual? Então Jesus estava indo, ele falou, vamos para o outro lado. E agora começa a história que eu vou pregar. Vamos lá. Naquele dia, abre aí, Marcos 4:35. Tem no telão? Que legal. Ótimo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Disse Jesus aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Porque como estava o quê? Ele já estava no barco. Ok? Outros barcos também o acompanhavam, ou seja, as pessoas foram seguindo Jesus. E levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo d'água. Visualiza, imagina você lá, está no barco com Jesus e começou a ventar muito e levantar a onda. E Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Agora imagina, você está no barco com Jesus. Esse texto ele é falado na Bíblia em outros lugares, mas eu escolhi esse em Marcos, porque em Marcos é o único lugar que fala que Jesus estava com a cabeça no travesseiro. Ou seja, Jesus estava bem confortável, deitado, dormindo. E nós somos os discípulos, ok? Se coloca naquele lugar, visualiza. Essa é uma ótima maneira de você entender a Bíblia. É quando você vira os personagens da Bíblia. Se coloca no lugar e aprende aquela lição que Jesus ensinou. Porque se está escrito e a gente está lendo até hoje, é porque Deus quer falar algo com essa situação. Amém? Vou lá para o outro lado porque o povo está se sentindo rejeitado. Deixa eu vir para cá. Vão ter que fazer cura interior. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro e os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos. Veja bem, se fosse eu que estivesse com Jesus no barco, eu talvez não iria acordar Jesus assim. Eu ia acordar assim, Jesus, está ventando, entrando água no barco. Vamos orar? Porque aqueles discípulos, eles já tinham visto, era o capítulo 4 de Marcos, eles já tinham visto Jesus transformar água em vinho, eles já tinham visto Jesus curar um leproso, eles já tinham visto Jesus curar um homem da mão ressequida, eles já tinham visto Jesus curar o paralítico em Cafarnaum.
Ou seja, eles já tinham visto um monte de milagres, concorda comigo? Então eles sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa com aquelas ondas que estavam entrando. Só que eles acordaram ele, tipo, Jesus, olha o que eles falaram para ele. Não te importa, volta no outro, volta. Não te importa que morramos? Tipo assim, tecla SAP, o que eles quiseram dizer com isso? Tipo assim, Jesus, você não está nem aí que a gente vai morrer? Tipo, tá um caos aqui fora e tu tá dormindo? Porque Jesus continuou dormindo. Agora, a minha observação é, sabe por que Jesus continuou dormindo? Porque Jesus não tinha medo. Jesus não tinha medo. O amor lança fora todo o medo. Lembra que eu disse que ele falou que ele não nos deu espírito de medo, mas de coragem, de ousadia no espírito? Então Jesus era um cara cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele quando ele foi batizado e nunca mais saiu. Então Jesus não tinha medo, ele já tinha visto que ele ia lá para o outro lado e ele tinha um cara lá para ganhar naquela terra. E aquilo lá era só uma luta espiritual. Eu não sei que vento tem soprado na tua vida, que onda tem se levantado, mas Jesus está no teu barco. E se ele está no teu barco, é porque ele já viu o teu fim antes do teu começo. E vai dar tudo bem. Fala para o teu irmão que está do teu lado, fala, vai dar tudo bem. Porque para Deus, melhor é o fim das coisas do que o começo. Jesus vê o teu fim antes do teu começo. E se o teu estado atual não está tão legal assim, você pensa, poxa, eu estou pisando na bola, não estou tão bem como eu queria estar. Mas sabe, Jesus vê o teu fim. Ele não olha para os teus defeitos, porque o amor encobre multidão de pecados. Deus te ama tanto que os teus defeitos não são tão grandes assim como você imagina. É só a voz do diabo querendo te paralisar. Porque sabe o que o medo faz com a gente? O medo nos paralisa. Não te importa que morramos, dá uma pausa aqui, agora eu vou falar sobre o medo. Olha só, sabe que uma das coisas que mais está escrito na Bíblia? Uma das coisas que mais está escrito na Bíblia é não temas. Não tenha medo. Repete comigo, não tenha medo. Olha só, eu pesquisei aqui na minha chave bíblica. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui quantas vezes. Olha, eu vou dar um scroll. Não temas, Gênesis. Não temas, filho meu. Não temas, povo. Não temas. Não temas, Abraão. Gênesis. Não temas. Não temas. Eu estou rolando. Não temas. Não temas. Não temas. Agora é que não tem filmagem, né? Podia filmar. Não temas. Não temas. Não temas. Deixa eu ver aqui, ó. Não temas, Moisés. Não temas. Josué, não temas. Não temas. Não parou. Tá aqui em Isaías. Não temas. Isaías é o recorde do não temas. Não temas. Não temas. Calma, não acabou. Você vai comigo até o fim. Não temas, Ezequiel. Apocalipse. Não temas as coisas que tem que sofrer. Não temas. É engraçado que a gente coleciona medo. É tudo medo, porque eu tenho medo, Eu, por exemplo, assim, eu fiz 40 anos e sabe como é que eu descobri assim que a idade está chegando para mim? Porque eu sei que não parece que eu tenho 40 anos. Porque antes eu tinha uma dor no joelho, pastora. Eu tinha uma dor no joelho. Aí agora, é assim, o meu joelho, antes quando você é novo é assim, ó, meu joelho está doendo. Aí quando você vê que a idade passou, você fala assim, ó, eu tenho uma dor no joelho. Tipo, a dor chegou e ficou, entendeu? Antes ela vinha e passava. Mas a idade, agora eu estou tomando um negócio, colágeno para cartilagem do joelho. Falei, meu Deus, estou velha. Começou a, né? Começou a dar tem que ir para manutenção. Só que acontece, a gente é assim, a gente começa assim, porque eu tenho medo disso, porque eu tenho medo daquilo, porque eu tenho medo. Daqui a pouco você está carregando um saquinho de medo nas costas, que nem é seu. Aí daqui a pouco aquele medo virou você, porque você carregou ele por tanto tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático.
Quem aqui tem medo de cobra? Ok. Dessas pessoas que levantaram a mão, quantas já ficaram cara a cara com uma cobra? Não no zoológico, mas numa situação de perigo, assim, que a cobra quase te picou. Ok. Abaixa a mão quem já foi picado por uma cobra. Alguém já foi picado por uma cobra? Uma pessoa? Duas. Ou seja, nós estamos em uma galera. 2 pessoas foram picadas com uma cobra. E tipo assim, 5% tiveram um encontro com uma cobra. Você entende que você tem medo de uma coisa que a chance de acontecer com você ela é bem pequena? Mas sabe por quê? Porque você viu tanto documentário do Discovery Channel. A víbora da Austrália. Ela tem um veneno mortal. O ser humano, se for picado por essa víbora, levaria 15 minutos para morrer. Primeiro, você vai para o deserto da Austrália? Não, né? Então por que você fica alimentando um medo de uma coisa que nem vai acontecer? Outra, quem tem medo de tubarão? Agora vocês não querem levantar a mão. Duvido. Quem tem medo de tubarão? Ok. Quem já nadou com um tubarão? Alguém já nadou com um tubarão? Eu já nadei com um tubarão. Uma vezinha lá em Fernando de Noronha. E aí eu, bem assim, inteligente, o tubarão era tão bonitinho que eu quis passar a mão. E aí eu tenho uma foto registrada daí, eu tentando passar a mão e o guia com a outra mão assim. Tipo, não! E eu era medrosa, mas aí o que aconteceu? Quando eu me vi na situação, tipo, eu tinha pânico de tubarão, ok? Porque eu assisti Tubarão 1, 2, 3 e todos os documentários da série Sharks. Porque o tubarão branco da Austrália. É tudo na Austrália, né? Ou seja, nunca vou morar lá. Mas o quê? Eu vi, quando eu me deparei naquela situação, eu vi que ele era um peixe igual aos outros. Tudo bem que era um tubarão bem pequenininho. Mas você está entendendo que muitas vezes a gente tem... Ou seja, ninguém foi atacado por tubarão. Primeiro, você não mora na praia. Amém? Tem medo de tubarão por quê? Segundo, que no Brasil não tem tubarão. Terceiro, a única micropraia que tem em Tubarão é lá na Boa Viagem, lá em Recife, no Nordeste, perto do Porto. E quem surfa? Alguém aqui surfa? Então a chance de você ter encontro com o tubarão, querido. Por que você tem medo? Agora outro bem comum. Agora essa é bem legal. Quem tem medo de barata? Ok? Deixa eu te reposicionar. Você tem nojo de barata. Não é medo. É nojo. Porque aqui, quem foi atacado, mordido e estrangulado por uma barata? Ninguém, né? Porque uma barata desse tamanho, uma barata vai fazer o quê em você? Ela pode encostar em você e você ficar, ui, que nojo. É nojo, não é medo. Você está entendendo que muitas coisas que a gente fica colecionando e dizendo que tem medo, na verdade não são reais? É tudo na mente? Sabe que um dia eu estava assistindo um documentário do Animal Planet. E era sobre os tigres. Era sobre os tigres de Bengala na Índia. E era como eles caçavam, e eles caçavam à noite. E tem um rugido do tigre. Diz que o rugido do tigre é um dos mais altos no sentido de grave, frequência grave. E ele percorre quilômetros pelo mato, pela floresta, sei lá. Pela floresta. E aí tinha câmeras, tinha umas câmeras, daquelas câmeras de infravermelho. E aquele rugido do tigre, não é aquele rugido que a gente pensa, aquele rugido de circo. Não, aquilo não é um rugido, aquilo é um miado. O rugido é assim. É horrível. Eu já ouvi rugido de leão, porque uma vez eu dormi, eu e o Rodolfo, a gente estava numa casa que era perto de um zoológico, lá na Flórida.
E tinha um leão que ele rugia toda noite. E falaram assim pra gente: olha, no meio da noite o leão vai rugir, mas não fiquem com medo, tá? É só o leão. É um leão velho que tá ali preso e ele fica rugindo. E aí no meio da noite eu acordei com um barulho assustador e o vidro do quarto tremendo. E era uma coisa assim. Vibrava as paredes assim. Que nos Estados Unidos as casas são de madeira, então tem uma vibração. Essas crianças aqui são de alguém? Por favor, as crianças ou sentem ou levem para lá, por favor. Por favor, desculpa, mas é que está me tirando a atenção. Aquele rugido, sabe para que serve o rugido? Para colocar medo nas presas. Medo. Aí aquela câmera de infravermelho, olha para mim. Aquela câmera de infravermelho filmando as presas. Tinha um bambizinho daqueles, aquele servozinho, com aquele olho regalado, tremendo de medo, paralisado. E aí chega o tigre e ataca ele e leva embora. Mas antes do tigre chegar, ele já estava paralisado pelo quê? Pelo rugido. Porque aquele grave estava dando um grave no coração. E aquela presa estava, aquele bambizinho estava paralisado de medo. Por causa do rugido. E o que a Bíblia diz? Que o diabo anda ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Para que o diabo fica rugindo na tua vida? Para te paralisar. Porque se você tem medo do que os outros vão pensar, você não faz a vontade de Deus. Se você tem medo do que vão dizer, você não pode ser usado por Deus. Porque muitas coisas, é como Paulo falou, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, nem medo de morrer ele tinha. Por isso que Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Porque ele não tinha medo. Ele foi esbofeteado, ele foi preso, ele não afagou. Até picado por cobra Paulo foi. E sabe o que ele fez? A cobra picou ele e ele sacudiu assim. E não fez nada. Porque Paulo passou tempo com Jesus. Paulo é o nosso exemplo porque ele nunca viu Jesus cara a cara. Ele teve um contato só com o Cristo ressurreto, através do Espírito Santo. E aqui Jesus está no barco, vamos voltar lá para o barco com Jesus. Tem as ondas e o vento. E começam a encher de água o barco. E o barco ia afundar. Aí os discípulos estavam: ai meu Deus, tubarão. Tubarão vai nos pegar. Vocês nem riram. Tipo assim, era para ser engraçado, eles estavam com medo de morrer, ok? No mar. É só para descontrair. Mas o que acontece? Eles estavam com medo, a Bíblia diz que eles estavam atemorizados. E eles acordam Jesus e falam: tu está aí dormindo, a gente vai morrer, faz alguma coisa. E aí a gente pode falar: nossa, mas eles nem trataram Jesus com respeito. Mas sabe o que? Muitas vezes eu e você fazemos assim também. Tipo: Jesus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Jesus, você está aí dormindo e não fala nada, nem usa ninguém para falar comigo. Deus fala, usa alguém, fala Deus, E Jesus está de boa dormindo e fala, tipo: calma, quieta. Faz você alguma coisa, eu te dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Deus nos deu autoridade, Ele nos deu a armadura de Deus. A armadura de Deus que a gente tanto ora e coloca o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da palavra. Tipo, escudo e espada é para quê? Você faz o que com o escudo? Você defende, certo? Você defende do quê? De ataque. Ou seja, não é nenhuma novidade. Se você está sofrendo ataque, é porque eu estou debaixo de ataque. Bem-vindo ao clube, que ser cristão é isso. Só que se ele venceu, a gente também vence. Porque se ele é Senhor dos exércitos, você está fazendo o quê vestido de armadura? Para pegar e postar uma selfie, tipo: olha eu de armadura. Bumerangue. Não, é para usar. Espada é para quê? Para cortar sashimi? Não. É para guerrear. A gente é o exército de Deus. Ser forte e corajoso, porque eu estou contigo todos os dias. Todos os dias. Ele falou isso para Josué, ele fala isso para a gente.
Jesus falou isso pra gente. Vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês todos os dias até a consumação do mundo. Ele está com você. Fala assim, eu não estou sozinho. Jesus está comigo. Ele está no meu barco. Mesmo que ele esteja dormindo. Ele está comigo. Sabe, talvez você, eu não sei, tem ondas te afligindo, tem um vento soprando na tua vida, eu não sei qual que é o vento. Inclui, pede para o Espírito Santo te mostrar o que tem te afligido. O que tem roubado a tua paz. Mas sabe o que? Jesus está no barco, ainda que dormindo ele está. Você não vai perecer, é só rugido. É só medo para te parar. E o reino de Deus, ele é um reino em movimento. Jesus sempre estava indo para algum lugar. Jesus sempre estava indo para algum lugar. E aí o quê? Jesus aqui, eles estavam tomando de medo. E Jesus se levanta, eles acordam Jesus. Pode colocar o versículo, eles acordam Jesus. E Jesus, o que Jesus faz? Jesus vai lá na ponta do barco e começa assim a falar, a orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te peço, Senhor, que se tu puderes acalmar essas ondas e acalmar o vento, em meu nome. Amém. Foi isso que Jesus fez? Jesus terceirizou para Deus a responsabilidade que era dele? Olha ali. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Olha aqui. Você já viu alguém falar com o mar? Pois é, você achou que era doido eu dar a bota velha, né? Jesus falava com o mar, ele era bem mais doido que nós. Ele falou ao mar, ele deu ordem aos medos que estavam afligindo eles, para que se calassem. Aquieta-te e acalme-te. Em outras versões, ele disse ao mar, cala-te. No português de hoje em dia, se você fala cala-te para alguém, no português atual você fala o quê? Cala a... Jesus mandou o mar calar a boca. Faz sentido algum. Mas sabe o que? São os medos que ficam falando que você não vai conseguir, que você não vai dar em nada, que isso é besteira, que é da tua cabeça, que esse negócio de Jesus não sei o quê, que você está virando fanático, que você está sendo lavado de cheio cerebral, que os outros vão pensar. Porque muitas vezes, agradar a Deus, você vai ter que perder alguns seguidores, querido. Quando Jesus pregava, ele pregava coisas duras, e aí as pessoas falavam, quem é que pode aguentar isso? E um monte de gente ia embora. Aí ele olhou para os discípulos e falou, vocês também não vão embora? Vocês não vão embora? Porque eu não vou mudar o discurso para conquistar seguidor. Eu não vou tirar selfie mostrando se é P, M ou G para ganhar likes. Se guarda, você quer que os homens te respeitem? Se respeita primeiro, irmã. Sabe, porque às vezes a gente ganha um não curtida de Deus para ganhar curtida das pessoas. Para quê? Se o teu socorro é o Senhor, se o teu refúgio é o Senhor, se a tua esperança é o Senhor, você está esperando de homens por quê? Você está esperando de homens por quê? Os discípulos, Jesus falou... Olha o que Jesus faz, ele repreendeu o mar, mandou o mar se aquietar. E sabe o que? Davi, não é à toa que Jesus era da tribo de Davi. Porque Davi já sabia, Davi já passava as mesmas tribulações que eu e você. Davi já tinha tribulação na alma. Já tinha onda e vento se levantando na vida de Davi. Aí ele perguntava assim, nos Salmos, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aquieta minha alma, espera em Deus. Sabe o que Davi falava para a alma dele? Cala a boca. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que começar a se levantar sobre essa voz de Satanás que tem falado que você não vai conseguir, que não vai dar em nada, que você é um zero à esquerda, e falar, cala a boca. Porque o meu Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Essa é a espada que a gente precisa, é ter a Bíblia na hora certa para falar o contrário do que o mundo está falando. Jesus mandou o mar se acalmar, o mar se aquietar e olhou para os discípulos e disse... O vento se aquietou, fez completa bonança. O que ele disse para os discípulos? 40. Então perguntou aos seus discípulos. Vamos falar todos juntos? 3, 2, 1. Por que vocês estão com tanto medo?
Pergunta para o seu irmão, por que você está com tanto medo? Ainda não tem fé? Agora, melhor do que isso, pergunta para você mesmo, por que eu tenho tanto medo? Pergunta em voz alta, por que eu estou com tanto medo? Eu ainda não tenho fé? Sabe, a gente fica colecionando medo de coisas que só servem para te paralisar. O diabo anda rugindo como um leão para te paralisar, falando. Sabe o que é aquele Bambi que estava lá paradinho esperando o tigre? Se ele soubesse, ele tinha corrido antes, da área. Mas não, o medo paralisou e ele virou uma presa fácil. Sabe o que? Pessoas paralisadas pelo medo, elas viram uma presa fácil de Satanás. Mas o amor lança fora todo o medo. Repete comigo, o amor. Quem é o amor? Jesus. Lança fora todo medo. É algum medo? Alguns medos? Um pouquinho só de medo. Não, é todo medo. Deus nos deu o espírito de ousadia, de coragem. Sabe, um dos não temas que tem lá na Bíblia em Atos 18 é quando Paulo está lá. Paulo está sofrendo, ele apanhou, foi preso, iam matar ele. E sabe o que Jesus, sabe o que o Espírito Santo falou para ele? Paulo, não temas, fale e não te cales. E aí, a nossa Bíblia, metade do Novo Testamento foi esse cara que escreveu. Um cara que entendeu que ele não podia ter medo. Você quer fazer a diferença na sua casa? Você quer fazer a diferença na sua família? No seu trabalho? Na sua igreja? Você quer fazer diferença para a sua geração? Você quer ir para as nações? Começa a aprender a não ter medo. E o que gerava falta de medo? Jesus perguntou e respondeu. Ele falou, por que vocês têm tanto medo? E ele respondeu, amor, você pode fazer só uma coisinha? Pode ser só quero ver você mesmo. Ele respondeu a pergunta. Ele falou, vocês têm medo porque vocês não têm fé. Ele perguntou e respondeu, por que vocês estão com tanto medo? Porque vocês não têm fé. Porque aquele que tem fé diz para esse monte, vai para lá e ele vai. Porque no reino de Deus é assim. A boca da gente tem o poder de abençoar, mas a gente terceiriza, a gente faz aquela oração, terceirizando, Deus, se for da tua vontade, Senhor, abençoa o meu irmão. Não abençoa você, porque o poder da bênção ou a maldição está na tua boca. Então você declara sobre o teu irmão que ele é uma bênção, que ele vai vencer, que ele vai ser curado. Aí a gente não vai orar por um enfermo, porque a gente tem medo dele não ser curado, e depois falarem, não falaram pra gente, não fui eu. Não, a oração, quem cura é Deus, mas ele precisa usar a tua boca. Então você declara, ele está curado no nome de Jesus, não é no seu nome, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas Deus precisa usar a boca de alguém. Jesus não orou em silêncio e fez um radug para as ondas pararem. Ele mandou o mar parar. E a Bíblia diz que aquele que não tem fé, peça a Deus, que Ele dá de graça. Sabe, quando Jesus orou por nós, Ele falou, Pai, eu peço que aumente a fé deles. Aumenta a nossa fé. Sabe, tem provações, tem ondas na tua vida que tem se colocado diante de ti para você pedir mais fé para Deus, para poder passar por elas. Sabe, o Rodolfo surfa, a gente vive no Havaí. E no começo, quando ele ia, ele só surfava as ondas menores. E aí um dia a gente foi na praia preferida dele e o mar estava grande. E ele falou para mim, será que eu vou, será que eu não vou? Tem altas ondas, estava grande mesmo. E eu falei, para de ser medroso. Você surfa aqui todo dia, vai lá. Aí você pode falar, mas a mulher devia falar, não, você não pode ir. Eu não tenho medo de perder meu marido, Deus me deu ele. Só que eu sei que ele treina para isso, ele surfa para isso. E hoje ele pega as ondas maiores que ele já pegou, graças a mim. Brincadeira. Não resisti à piada, amor. Mas o que às vezes Deus precisa de alguém para te incentivar.
Sabe, às vezes Deus precisa levantar alguém para te incentivar. Poxa, você não tem fé ainda. Foi o que Jesus fez com os discípulos. E sabe o que Jesus nos chamou para ser? Discípulo dele, é ser igual a ele, é fazer o que ele fez. Ele disse, aquele que crê em mim vai fazer obras iguais às minhas e maiores. Então seja Jesus na vida de alguém. Seja uma pessoa que vai encorajar os outros. Não seja aquele agente de Satanás dizendo, não vai dar em nada, mas será que foi Deus que falou? Mas será que é de Deus? Pô, seja um encorajador, querido. Seja como Jesus. Poxa, você ainda não tem fé. Se alguém vai falar, eu não sei, eu estou orando. Você ainda não tem fé? Porque a Bíblia diz que aquele que não tem fé, peça a Deus, que Deus dá. E aí, para a gente concluir, sabe como é que acabou a história? Era um olhando para o outro, dizendo, quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Sabe que eles estavam com Jesus no barco, eles viram o mar abaixar, eles viram o paralítico ser curado, eles viram o leproso ser curado, e eles ainda não sabiam quem Jesus era, porque eles estavam ali, quem é esse? Sabe que não basta andar com Jesus, você precisa prosseguir em conhecer Ele. E se essa palavra falou com você, se você quer lançar os teus medos fora, se você quer admitir que você precisa de mais fé, se coloca de pé no teu lugar. Pode ser da parte. O que é que os anjos veem, que os fazem se... Ele quer te dar a unção de coragem e ousadia. O que é que os anjos... Ele tem algo novo para você. Comece a visualizar isso. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos levanta a tua voz, fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso, Ele é Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso, adore-o. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, revela-nos, Senhor. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero
a sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Santo, Santo. Aquele que é vivo e poderoso merece nossa adoração para sempre. Queridos, que possamos realmente ser